Campeões, somos 29.000 nesta humilde família e hoje, para comemorar este número fantástico, vamos voltar aos rumores que muitos de vocês anseiam. Passamos a pente fino o mercado interno benfiquista e de Alvalade para vos trazer as principais novidades do defesa de transferências. Fiquem a par, fiquem ligados ao MTL, deixem o vosso like e juntem-se à família. Por último, ativem as notificações. O Barcelona ainda não decidiu que lateral esquerdo vai contratar, mas Alex Grimaldo é uma das opções e talvez seja uma das mais baratas e de qualidade no mercado para os catalães, pois o defesa espanhol termina o seu contrato com o Benfica em 2023 e esta janela de transferências poderá representar a última para a assada encarnada realizar dinheiro com a venda do jogador. Nesse sentido, os espanhóis do Gol Digital reforçam um cenário que tem vindo a ser colocado como possibilidade: o empréstimo de Francisco Trincão, o extremo internacional português de apenas 22 anos, que pode então ser emprestado ao Benfica para baixar o preço de Grimaldo. Trincão, por quem o Barça pagou um pouco mais de 30 milhões de euros ao Braga no início da temporada de 2020-2021, passou esta época no Wolverhampton, por quem marcou somente 2 golos em 27 jogos. Os ingleses têm no contrato de empréstimo uma opção de compra, mas não têm intenção de a acionar. Assim, novo empréstimo a um clube da dimensão do Benfica poderá ser uma boa solução para a carreira do jogador, para o Barça e também para os encarnados da Luz. Campeões, adeptos do Benfica aqui no MTL, Francisco Trincão é uma boa solução para a próxima temporada encarnada? O Benfica, que também já tem garantido um reforço para a linha da frente, que irá procurar somar mais golos à estratégia a aplicar por Roger Schmidt. Petar Musa, o dianteiro que alinhou pelo Boa Vista na temporada, que agora se aproxima do fim, já não escapa aos encarnados, que têm alinhavado um acordo com os responsáveis achadrezados que determinam um pagamento em torno dos 5 milhões de euros. O jogador de 24 anos chegou ao Bessa por empréstimo dos checos do Slavia de Praga num contrato de cedência que incluía uma opção de compra cifrada em 3 milhões e meio de euros, 2,5 mais 1 milhão pela cedência, que era ativada assim que o ponta de lança atingisse a dezena de golos de xadrez ao peito. Musa até já chegou aos 12 e 4 assistências, passando a pertencer integralmente ao Boa Vista, embora o emblema da República Checa tenha prometido apresentar queixa à FIFA porque não teria recebido dentro do prazo definido o montante relativo ao empréstimo. Além dos referidos 5 milhões de euros, os encarnados vão ainda ceder ao Boa Vista metade do passe de Vukotic, que alinhou de xadrez esta época por empréstimo do Benfica e deverá manter-se assim no Bessa. Também 50% dos direitos económicos do lateral esquerdo Ricardo Mangas, que estavam ainda na posse dos encarnados, passam para o Boa Vista. Este jogador de 24 anos foi cedido esta temporada aos franceses do Bordeaux, tendo feito 27 jogos. Desta forma, em caso de venda futura de algum destes futebolistas, aumentará a margem de lucro do clube do Bessa no âmbito do ingresso no plantel benfiquista de Moussa, dianteiro que vai falhar hoje a recepção ao Vitória de Guimarães devido ao cartão vermelho visto ante o Moreirense. Quanto ao caso de Darwin Núñez, há abraço de ferro entre Manchester United e Newcastle. Assim o garante a imprensa britânica, que volta a dar destaque aos interessados, 2 clubes da Premier League, os mais bem colocados nesta altura, para garantir a contratação do atacante uruguaio. É o jornal Mirror que sublinha que os Magpies estão a preparar-se para um forte investimento neste defeso e Darwin aparece como a opção número 1 para o setor atacante, estando o emblema do Nordeste de Inglaterra, preparado para desembolsar uma verba avultada para garantir o passe do jogador. Ainda assim, o Mirror avança que Dominic Calvert-Lewin, do Everton, e Patrick Schick, do Leverkusen, são as alternativas ao uruguaio. Já os Red Devils são apontados igualmente como outro dos maiores interessados, sendo Darwin visto como o sucessor de Edinson Cavani. Os encarnados apontam um encaixe a rondar os 100 milhões de euros e contam resolver este processo logo no fecho da temporada, de forma a garantir encaixe que permita à SAD agilizar, a partir daí, processos relacionados com entradas para o plantel da próxima temporada. O Fenerbahçe tem Seferovic também numa lista de 3 avançados preferenciais para contratar no verão. A informação é avançada por Serkan Amzoglu, um dos jornalistas mais conceituados do mercado de transferências turco.
Estas informações vindas então do país turco dão conta que as águias pedem entre 7 e 8 milhões de euros pelo suíço, que já é um desejo antigo do clube. No inverno, o Fenerbahçe já tinha pressionado o atacante de 30 anos com o intuito de garantir um empréstimo com opção de compra. Mas, como foi possível saber na altura, Seferovic não foi receptivo à mudança para Istambul. Sorloth, emprestado pelo Red Bull Leipzig à Real Sociedade, e Muriqi, cedido ao Mallorca pela Lazio, são os outros alvos do clube da Turquia, que também tem o treinador Jorge Jesus na sua mira. Quanto ao Sporting, vai manter o orçamento para o futebol da próxima época. Os Leões têm gasto em média 60 milhões de euros em salários, a que acrescem em ano de Champions variáveis resultantes de prémios por desempenho. Tudo somado, a almofada disponível para a próxima época continuará situada nos 65 milhões de euros, um valor ainda abaixo dos principais concorrentes na Liga e que replica os níveis de investimentos aproximados da última época, que já foi de participação na Liga dos Campeões. A principal diferença estará mesmo nos prémios, confirmando-se que o Sporting não revalida o título, a SAD pagará menos variáveis. Em qualquer dos casos, os responsáveis leoninos não vão mudar o orçamento, pois fazem uma avaliação positiva do trabalho que está para trás e entendem que ainda não há margem para aumentar os custos. Ora, para este verão, de acordo com as informações recolhidas pelo jornal Record, a ideia é prosseguir numa linha de contratações mais seletivas. O Sporting não entrará em loucuras, pois o modelo de negócio é igual, mas fará um esforço para corresponder à maior exigência de Amorim, que é de resto transversal a toda a estrutura. Manter os melhores, como Mateus Nunes, comprar bom, mas se for caro, Santos Justo é um exemplo, e compensar as vendas, que serão praticamente inevitáveis com jogadores de nível, é a fórmula para atacar a próxima temporada em Alvalade. Quanto a Slimani, há novidades porque Frederico Varandas reuniu-se com o argelino na academia num encontro solicitado pelo próprio jogador, que procurou explicar-se ao presidente sobre a alegada falta de empenho nos treinos denunciada por Ruben Amorim. O líder leonino ouviu os argumentos do internacional argelino, mas a situação não sofreu qualquer alteração e é certo que o atacante não vai voltar a entrar nas contas do treinador. O reforço de inverno dos Leões assinou um contrato válido por época e meia no passado mês de janeiro. Contudo, o técnico leonino considera este processo encerrado e sabe que conta com todo o apoio da estrutura. Nos últimos dias, o jogador tem treinado à margem do restante plantel e assim continuará até encontrar uma solução para o seu futuro, como sucede com Renan Ribeiro. Aliás, os responsáveis leoninos já pensam em garantir mais uma opção ofensiva num futuro muito próximo. A imprensa gaulesa dá conta que há um novo central no radar leonino. Ora, Kofi Gigi é um dos alvos dos Leões, segundo afirma a RMC Sport. O costa-marfinense de 29 anos foi treinado por Sérgio Conceição no Nantes em 2016-2017. Apesar da notícia, o jornal Record já garantiu que o central do Torino não entra nos planos leoninos. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.